E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre alguns princípios gerais nos finais de torres, né? Então essa aqui é um pouco mais específico, não é sobre técnica de finais em geral, mas tem alguns elementos específicos em finais de torres que a gente precisa ficar atento. Beleza? Então eu vou mostrar, para ilustrar isso, eu vou mostrar uma partida do Floor com Vidmar em 1936, num torneio em Nottingham. Então foi uma abertura inglesa que acabou levando para um gambit da dama recusado. C7, G3, Rock, F3, cavalo de B7, que jogou com dama C2 o Floor. Veio C5, rompendo no centro. C toma D5, cavalo por D5, bispo por E7, dama por E7 e agora o cavalo por D5 e E toma D5. Então aqui as brancas têm uma pequena vantagem, mínima vantagem, por causa, já que as pretas têm o peão da dama isolado, né? Depois de G6, D toma C5, cavalo toma C5, as pretas têm esse pequeno problema, uma vantagem estável, né? E o branco vai tentar trabalhar em cima disso. Rock, bispo G4, com a ideia de tomar F3, né? Por exemplo, depois de torre de A1, possivelmente tomar F3 mesmo. Cavalo D3, ou cavalo por D3, dama por D3 e bispo por F3, né? Mas aí veio o cavalo D4, torre de AC8, dama D2, A6, bispo C2. Então aqui a gente tem uma posição bem típica de peão da dama isolada e de gambito da dama recusada também. Porque assim, as pretas têm um peão da dama isolado, mas a posição é bem sólida, né? É a única fraqueza que tem. E aí o branco vai tentar trabalhar em cima disso e vai tentar criar uma segunda fraqueza em algum momento, né? Então um jogo bem técnico, bem calmo, bem posicional. Veio dama G5, né? Criando alguns temas aqui em cima do rei. F3, bispo D7, torre de F, E1, torre de F, D8, torre de A, D1, colocando a última peça em jogo e também mirando no peão de D5, dama F6, bispo B3, bispo A4, trocando o bispo mal. Uma opção seria jogar cavalo por B3 aqui, mas preferiu o bispo A4, tomou, torre de AC1, cavalo C5, torre de AD1. Então o Floor aqui acabou organizando as torres para lutar pela coluna semi-aberta e mirar no peão de D5 também. Veio dama B6, cavalo E2, martelando em cima do peão de D, cavalo D7, dama D4, oferecendo uma troca de damas, que tem aquele conceito, né? O lado que está tentando, que tem uma estrutura de peões superior, deve tentar trocar, levar para um final, né? E no geral, levar para o final significa trocar as damas. Então essa é a ideia das brancas. Dama por, cavalo E5, P3 para limitar o cavalo de E5, rei F8, rei F1, torre toma C1, torre toma C1, cavalo C6, cavalo toma C6, e aqui jogou com torre C8, né? Torre C5 e B toma C6. E aqui chegamos no nosso tema, né? Eu quis mostrar a partida inteira para vocês terem uma noção de que abertura que veio e que tipo de posição que tava. E é o seguinte, pessoal. Aqui a gente entra no final de torres puro. O final de torres puro é aquele final onde tem rei e torres, né? Porque não tem como não ter o rei no xadrez. Mas enfim. Então, a principal coisa, o principal ponto nos finais de torre é a atividade da torre, tá? Então, se eu posso resumir finais de torre para vocês em um conceito, atividade de torre. Tentem ativar sua torre, tá? O que seria essa atividade de torre? Tem várias ideias para fazer isso. Então, atacar os peões do adversário, apoiar os próprios peões passados, ou seja, colocar a torre atrás do peão passado, cortar o rei do adversário, ficar enchendo o saco do rei. Isso são várias maneiras de ativar a torre. Então, por exemplo, lá nos cheques laterais, lá nos finais teóricos, não sei se vocês vão lembrar, mas, né, a gente viu as cheques laterais das pretas, a atividade da torre das pretas salva, né, o jogador das pretas, que está defendendo o final. Então aquilo ali é um exemplo de atividade da torre. Então as torres precisam ser ativas. Se você está no final de torres, onde sua torre é passiva, você já está pior no final. Tá? A não ser que você tenha um elemento que compense isso. Mas se tiver tudo igual e você tiver uma torre passiva, você já tá pior, certo? Só que aqui, em alguns casos, a torre precisa ficar passiva, né? Como é o caso da torre das pretas aqui. E ela precisa ficar aqui, né? Mas as pretas, de algum jeito, precisam se organizar para tentar, em algum momento, tentar ativar essa torre. Senão pode ser meio tarde demais, né? Ou seja, pode ser sacrificando material ou até piorando
piorando o próprio rei. Mas ele precisa ativar a torre de algum jeito. Tá? Então, pensando nisso, veio o rei E2. Então, por exemplo, aqui, torre A5. Aqui o branco tem uma vantagem posicional, mas o preto ele precisa jogar de uma maneira precisa aqui. Porque, por exemplo, torre A5 aqui, lance totalmente normal. Atacando o peão de A6, leva a C5. E aí as pretas jogam torre toma 6 e C4. E as pretas sacrificam o peão para ativar a torre. Né? Porque, por exemplo, depois de B tomar C4, D tomar C4, né? A torre está apoiando o peão de C passado. E aí vai ter que jogar rei 1, C3, rei D1. Né? E aí torre D8 cheque. Olha que coisa. Né? Rei C2, torre D2 cheque, rei toma C3 e as pretas ativaram a torre. Né? Agora toma em G2, está caindo em H2. Tem o peão de A passado, mas o final deve ser segurável para o preto. Tá? Outra opção seria B4. Só que aí vem rei E7, rei E2, rei D6, rei D3, torre B8, atacando B4. E depois de A3, torre B5, né? Ativando a torre de novo. E aí, possivelmente o final de peões é totalmente empatado. Né? Então, tem que ser preciso aqui. Então veio rei E2, rei E7, rei D3, rei D6 e torre A5 agora. Né? Se rei D4, vem torre B8. E aí as pretas conseguem ativar a torre de novo. Porque torre A5 leva C5 cheque. Né? Rei D3 e torre B6. E agora com essa liberação aqui nos peões, as pretas não tem tantos problemas aqui. Então veio torre A5 atacando o peão de A6. Torre A8 e agora rei D4. Né? Então as brancas estão lutando contra os peões colgantes. Né? Quem vai lembrar da aula aí de estratégia sobre peões colgantes. Então elas estão mantendo um bloqueio aqui na casa de C5. E também as brancas podem ter ideias de E4, já rompendo e quebrando a estrutura das pretas. Veio F5, justamente para tentar evitar E4, mas é um lance que debilita. Né? Então é um lance de duplo gume. E aí veio B4, aumentando o controle das casas pretas na ala da dama. E aqui as pretas jogaram com torre B8. Né? E provavelmente aqui, essa foi uma decisão meio errada do Vidmar. Porque agora as pretas têm alguns problemas aqui. Porque o setup que as pretas escolheram foi o mais passivo, né? O mais passivo de todos. Talvez rei C7 aqui. Para levar o rei para B6 e assim tentar liberar a torre para trabalhar, né? Então, por exemplo, rei C5, rei B7, rei D6 e torre E8, né? Tentando atacar o peão de E3. E aqui as pretas têm certas chances aqui de criar contra-jogo, né? Mas aí veio a torre B8, A3 e agora a torre A8, né? E aí, tipo, torre B6 aqui acho que pode ser uma casa pior até, né? Porque a torre não se mexe mais. Ela tem que ficar aqui defendendo o peão de A6 e aqui é o exemplo... Tipo, esse é o mais claro exemplo nesse final que a torre das brancas ataca e a torre das pretas simplesmente defende, né? Então veio a torre A8, só que agora E4, explodindo aqui a ala do rei. A ala do centro. A ala do centro, ó, o centro das pretas aqui. Para liberar espaço, as brancas precisam progredir de algum jeito. Elas já melhoraram o máximo a posição delas, né? E agora precisa buscar alguma ideia drástica, né? F toma E4, F toma E4, D toma E4, rei toma E4. E aqui ainda tinha chance as pretas de segurar o final. Só que elas jogaram com torre A7, que ainda continua sendo passivo, né? Então rei C7 aqui, talvez, para levar o rei para B6 e ativar a torre, seria uma opção melhor. Porque o único problema... As pretas tipo, tem duas fraquezas aqui, mas com o rei em B6 o rei segura tudo, né? E aí deixa a torre livre para trabalhar. Então, talvez não seja o suficiente aqui, né? Talvez não seja o suficiente para ganhar a partida. Mas aí veio torre A7, rei F4, com a ideia de rei G5 e rei H6. E aí H6, né? Porque se torre A8, por exemplo, continuando na estratégia de espera, vem rei G5, torre A7, rei H6, rei E6 e agora G4 é um lance muito chato. Porque vai jogar G5, né? E aí a torre das pretas está morta aqui. Né? Tem que ficar em A6, tem que ficar defendendo o peão de H7, né? E aí em algum momento a torre vai acabar saindo daqui e... Ou jogando H4, H5, né? Pra quebrar a estrutura das pretas ali na lá do rei, né? Mas aqui é o cúmulo da passividade, né? A torre em A7 tem que ficar em A7 ali, defendendo H7 e A6. E é muito problemático. Veio H6 para evitar essa ideia, H4 para jogar H5 e tentar criar mais fraquezas, rei E6, rei G4, torre A8 e agora H5. E aqui as pretas tinham... aqui foi a última chance aqui das pretas voltarem para a partida. É porque a posição tá ruim, né? Torre passiva, peões fracos, né? Mas a gente sempre tem que lutar até o final.
Aqui as pretas jogaram G5, que provavelmente é um erro que meio que decide a partida. G por H5 não funciona também, porque depois de rei por... Pode ter uma ideia de torre G8 aqui, atacando o peão de G2, só que agora G... Oh, droga. Só que agora é G4, né? E aí a gente defende o peão, e o peão de A6 está caindo. E aí as pretas vão acabar perdendo o peão, né? Porque só tem como defender com torre A8 e aí vai cair o peão de H6. Mas aqui a última chance das pretas tentarem uma defesa mais ativa seria a torre G8 aqui. Para tentar ativar a torre de algum jeito, pelo amor de Deus. Né? Torre A6 leva G por H5. Rei toma H5, torre G2. E aí beleza, né? Caiu um peão, mas a torre ativou pelo menos. Né? Rei F5 tá criando sistemas de mate, já é um incômodo para as brancas. Mas aqui depois de G5 veio o G3, né? Que é um lance que deixa a posição das pretas meio estranha, porque agora tem mais uma fraqueza aqui que é o peão de H6, né? Então peão de H6, peão de C6, o peão de A6 estão tudo fraco aqui. Veio torre A7, rei F3, torre A8, rei E4, torre A7, rei D4. Ameaça no rei C5 e rei B6, mas aí rei D6, rei E4, rei E6, e aqui torre E5 cheque, é um cheque muito chato. Porque agora o rei das brancas o rei das pretas tem que forçar, tem que sair do meio do caminho, né? Veio o rei D6, se rei F6, uma possível variante a torre C5, atacando o peão de C, torre C7, torre A5, torre A7, rei D4, e agora o rei das pretas ficou muito longe para defender a casa de C5, né? Depois de rei E6, rei C5, o rei está entrando em B6 e a posição está caindo. Então tem torre D6, só que agora torre E8, cortando o rei. C5 tentando se livrar de alguns peões fracos, mas por exemplo, depois de torre E7, torre toma E7, rei toma E7, rei 5, a gente entra no final de peões, onde o rei das brancas é muito mais ativo que o rei das pretas, né? Ele toma mais espaço, e o rei das pretas só pode esperar, e ainda perdeu a oposição, né? Então veio C5, cheque, rei C6, cheque, rei B6. Aqui se jogasse rei C7, né, para evitar a sequência, vem torre H8 aqui. E aí o peão de H6 meio que vai sofrer as consequências. Torre H7, dava para tomar o peão de H, mas torre por, rei por, e A por B4. E aí, rei F5, rei B5. E aí o branco vai tomar os peões ali na ala do rei. E abraços, né? Mas aí veio a torre D8 check, jogou com rei C6, perdeu o peão. E assim, e ainda a torre continua passiva, né? Mais um problema aí. F5. E aqui depois de torre F6 o Vidimar abandonou. Certo? Então eu acho que esse final aqui é bem instrutivo. Tipo, as pretas não tentaram ativar a torre ao máximo que pôde. Né? E aí mostra muito bem alguns elementos, né? Criação, não ter pressa, segunda fraqueza. E também, principalmente, a atividade das torres nos finais, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.